O assunto agora no Agricultura BR é o mercado da pecuária bovina de corte e falando principalmente a respeito deste mês de fevereiro. Nós temos observado nas últimas semanas, primeiro, alguma estabilidade em relação aos valores da arroba, foi até o mês de janeiro melhor do que se poderia imaginar, pelo menos em alguns números. Os valores começaram a ceder, mas fevereiro tem uma situação bastante interessante, que é o carnaval, onde se tem um consumo que normalmente é maior, tem o período de volta às aulas dos estudantes de uma maneira geral em todo o Brasil, tem os salários que estão sendo pagos nesta semana e com isso uma grande possibilidade de enxugar um pouco as câmaras frigoríficas que têm um volume de carnes considerável, inclusive, principalmente de cortes de traseiro. Para falar a respeito das expectativas nesta segunda quinzena de fevereiro, principalmente, nós vamos conversar agora ao vivo com o Iberville Neto, ele que é consultor da área de pecuária e participa conosco nesta tarde aqui no Agricultura BR. Iberville, sempre um prazer conversar contigo e eu vou te perguntar logo diretamente como é que você está lendo esse mercado da pecuária, o que nós podemos esperar para fevereiro, principalmente pós-carnaval, na segunda quinzena já do mês. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer, Fabiano, contem com a gente. Realmente, Fabiano, na segunda quinzena agora de janeiro, a gente teve um aumento da oferta, e a oferta de gado em janeiro como um todo ela foi maior aí do que se esperava. Agora, no começo de fevereiro, a gente tem observado uma melhoria do escoamento, que é muito positivo, mas a oferta ela segue mantendo programações de abate em níveis que permitem que o frigorífico teste um pouco o mercado, mas não são escalas alongadas a ponto de gerar desvalorizações fortes, sabe? Então o mercado está meio patinando, cedeu um pouquinho, tem cedido um pouco, mas de meio a conta-gotas. Pensando na próxima semana, a gente tem uma expectativa de uma melhoria de consumo, então esse escoamento no período ali de festas acaba sendo um pouco melhor, e paralelamente a isso a gente tem uma redução dos abates e uma redução do volume de negócios com boi gordo. Então, menos carne sendo produzida, o que ajuda a deixar a cadeia mais enxuta, e menos boi sendo negociado, o que também faz com que a indústria não possa testar demais o mercado. Então, a gente acredita em um cenário sustentado aí na próxima semana, daqui para a próxima semana, e a segunda quinzena de fevereiro aí vai, na nossa visão, ser muito dependente do cenário de exportações. O consumo doméstico tem ido bem para o período, né? Claro que o começo de ano é mais difícil, mas ele tem ido bem para o período, e agora a gente tem que ficar de olho como que as exportações vão se comportar ao longo de fevereiro. Em janeiro a gente já teve recorde para o mês, em dezembro foi um recorde para qualquer mês, então foi o maior volume já exportado em um mês da história. Agora em janeiro, recorde para o mês, embora os números ainda não sejam oficiais, os parciais já superaram janeiro do ano passado. E agora vamos acompanhando como que começou fevereiro do ponto de vista de volume. Quando a gente fala de exportações indo bem, a gente está falando basicamente de volume. Em relação aos preços, a gente segue naquela toada mais fraca, mas o volume é o que gera quantidade de gado demandada e ajuda na precificação do boi também, né? Claro que preços melhores seriam o cenário ideal. Iberville, já que você falou de exportação, eu vou entrar num tema comentando também a situação de grandes players do mercado de carne bovina, principalmente Argentina e Estados Unidos. Eu vi alguns números, a maior parte deles do Departamento de Agricultura norte-americano, que trazem ali um cenário até animador, né? A Argentina é um país que teve um embarque bastante forte no ano de 2023, superou 2022, mas estrategicamente a Argentina deve entrar num período agora de conter fêmeas, de ter essas fêmeas ali para a reprodução, propriamente dito. E a Argentina atende a China com um perfil de carne bovina que é diferente da do Brasil, que vende animais mais jovens, os argentinos vendem animais mais velhos. Já o próprio Estados Unidos, este que é o dado que mais me chama a atenção, é relacionado ao rebanho norte-americano,
baixo, se eu não estou enganado, pouco mais de 87 milhões de cabeças, é o mais baixo desde a década de 50, e isso abre um caminho bem interessante para alguns mercados, como Japão, Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Nós podemos ver já alguma coisa sinalizando, principalmente em relação aos Estados Unidos, diferente para os embarques de carne bovina em 2024? Fabiano, nós ainda não temos os dados por país nesse começo de ano, né? Esses dados oficiais de janeiro não saíram. Mas tudo indica, pelo menos a nossa expectativa vai nessa direção, é de que os volumes enviados para os Estados Unidos eles tenham começado o ano muito bem. Porque nós temos dois fatores em paralelo, duas situações em paralelo. Nós temos a queda de capacidade produtiva ali dos Estados Unidos, né? A diminuição da produção de carne, e eles têm aumentado as importações, projeção, inclusive, de aumento de 1,7% de importação para esse ano. O ano passado eles já aumentaram 9,4%. Então, esse cenário de aumento das importações é um dos pontos. E o outro ponto é que a gente, o Brasil, entra em uma cota, em uma cota com outros países para uma importação de carne facilitada. Então, a nossa carne ela tem uma cota ali de 65 mil toneladas, que não é exclusiva do Brasil, e essa cota, normalmente, os frigoríficos e os próprios importadores correm para preencher ela e aproveitar esse benefício fiscal. Então, esse é um ponto também que seria uma boa notícia para a gente ter ao longo do ano, seria se a gente tivesse uma ampliação dessa cota. E outra coisa que você comentou do Japão e Coreia do Sul, eles compram muita carne dos Estados Unidos e da Austrália. E os Estados Unidos, com essa situação de dificuldade de oferta, eles estão importando mais carne e exportando menos carne. Então, e eles também importam carne da Austrália. Então, perceba, quando a gente fala dos principais fornecedores de Japão e Coreia do Sul, um deles está exportando menos e importando mais, e o outro é um fornecedor que também abastece os Estados Unidos, que é a Austrália. Então, esse xadrez aí, ele acaba beneficiando o interesse de Japão, Coreia do Sul e abrir mercado para a nossa carne. Não é uma coisa que a gente tem uma informação de que isso está saindo, mas são tratativas que vêm aí de anos, né? Então, a conjuntura, ela beneficia essa possível abertura. Iberville, os nossos acordos com os nossos protocolos com o Japão, por exemplo, com Coreia do Sul, queria que você falasse sobre eles. Eu sei que a Austrália tem um cenário benéfico ou melhor do que o do Brasil em relação a esses acordos, mas esse é algo que pode mudar, ainda mais por conta de todo o fator sanitário que o Brasil tem trabalhado. Inclusive, o Paraná, ontem, o Ministério da Agricultura declarou que vai poder exportar para o Canadá, por exemplo. Esse é um cenário que pode se alterar nesses próximos períodos, próximo ano, quem sabe até 2025? Isso, nós temos também esse ponto, né? Essa evolução do status brasileiro livre de vacinação, livre de febre aftosa sem vacinação em diversas regiões, e isso se oficializando internacionalmente aí no horizonte, isso vai na direção de atender a requisitos historicamente importantes ali para Japão e Coreia do Sul. Então, nós não acessamos esses mercados com a carne bovina in natura. E lembrando que a gente está falando aqui, quando a gente fala de China, ela é de longe o maior importador, mas na sequência a gente tem Estados Unidos como o segundo maior importador de carne bovina e depois nós já temos Japão e Coreia do Sul. Então, a gente exporta aí para mais de 100 países, só que dos 4 maiores importadores, 2 são esses mercados aí que estão no radar, vamos dizer assim, com essa situação toda, essa conjuntura de Estados Unidos com menor capacidade de fornecimento, com a inflação incomodando o mundo afora, ainda mais com esse cenário geopolítico no Oriente Médio, ali no leste europeu, tudo isso deixa o cenário de inflação muito, muito incerto. E isso, vamos dizer, com o risco de inflação voltando, isso acaba beneficiando a abertura de mercados para fornecedores como o Brasil, que tem preço, volume e etc. É um problema menos para os países se preocuparem caso a inflação volte a incomodar. Claro que o nível de inflação em Japão e Coreia do Sul é muito menor do que a gente está acostumado por aqui, mas não é algo que eles ignoram.
Berville, para encerrarmos aqui, eu vou voltar falando alguma coisa importante, porque os pecuaristas vão questionando a respeito dos custos de produção e principalmente as negociações para boi durante o ano de 2024. Vai ficando cada vez mais claro que, apesar de não ser um ano assim, excelente para a pecuária, ele é melhor do que no ano passado. E as questões que eu vou te fazer são o seguinte: como que esse produtor pode comercializar os seus animais, usar as ferramentas de uma maneira que tenha proteção em relação aos seus custos de produção, em relação àquilo que foi investido e conseguir garantir as suas margens? Confinamento este ano passa ou volta a ser um negócio interessante? Qual que é o seu entendimento sobre esses pontos? Fabiano, o confinamento, primeiro, o uso de ferramentas ali para travar as cotações, para garantir um preço mínimo, ela é sempre algo que a gente indica que o produtor tem à mesa. Então, em algumas situações, como nós estamos aqui perto de um vale de preços, pensando em. Perto não, né? O vale de preços acreditamos que tenha ficado em 2023, mas perto de uma virada de ciclo, algumas vezes um animal que vai ser travado pode não aproveitar a alta adiante. Então, talvez o momento seja de usar estratégias que permitam que esse produtor ganhe com uma possível acelerada do mercado. Para 2024, não é a nossa expectativa de um mercado muito forte, mas em algum momento o mercado vai virar e a gente não tem bola de cristal. Então, estratégias que ele possa aproveitar essa valorização do mercado, se ela vier a ocorrer mais fortemente, são interessantes. E aí a gente entra no mercado de opções como uma possibilidade. Seria talvez um ponto a ser avaliado, a ser mantido ali na mesa do produtor para ser avaliado. Pensando em confinamento, a gente está com uma dúvida muito grande em relação ao principal componente de custo de produção de alimentação, né? Quando a gente fala de confinamento, o principal componente é o boi magro, mas se esse produtor já tem esse boi magro e está pensando só na operação, aí a gente está falando de alimentação, consequentemente, o milho é o grande foco. E aí, quando a gente fala de milho, a gente tem uma safrinha ainda sendo plantada, o IMEA já ajustando negativamente frente ao ano passado e frente às estimativas anteriores, tem muita coisa para acontecer ainda. E, na nossa visão, tudo que tem para mudar no mercado de milho é na direção de um milho incomodando um pouco mais quem tem esse insumo para comprar. Então, talvez a gente tenha uma relação de troca, talvez não, provavelmente a relação de troca esse ano vai ser mais desafiadora do que foi até o ano passado. O ano passado a gente teve problemas muito críticos ali de julho e agosto para preço, mas ao longo do primeiro semestre a relação de troca foi historicamente boa, inclusive a melhor relação desde 2017. Ali em abril, maio, a gente teve a melhor relação desde 2017. Foi inclusive isso que gerou um aumento do uso de ferramentas de intensificação ali e culminou no abate que foi recorde em agosto. Tá? Então, além da conjuntura de fêmeas a mais indo para o gancho, claro. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o milho estiver mais caro nessa segunda metade do ano, talvez a gente tenha uma pressão menor desse gado terminado com mais acelerado ou em sistemas mais intensivos. Isso pode beneficiar um pouco o mercado do boi gordo. Então, a gente está falando aqui de um custo de alimentação provavelmente maior, mas esse custo provavelmente maior ele pode até beneficiar pensando em precificação do boi ali na segunda metade do ano.